Muita gente ficou surpresa com o rendimento de Lewis Hamilton na largada do GP de Sochi de Fórmula 1, caindo da 4ª posição para o 7º lugar naquele GP só na primeira volta. Entretanto, algumas pessoas dentro da equipe Mercedes falaram mais sobre esse assunto. E segundo eles, o que aconteceu foi que Hamilton acabou tirando o pé exatamente naquele momento. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes é importante que você deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer e ainda por cima, o YouTube te avisa toda vez que eu lançar vídeo novo aqui nessa plataforma. Mas fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e essa disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen tem se intensificado cada vez mais. E no GP de Sochi não seria diferente. Na verdade, os dois continuariam brigando frente a frente. Obviamente, muito provavelmente não disputariam posições, mas no campeonato, esse GP especificamente, com certeza pode fazer toda a diferença no final do ano. Entretanto, Lewis Hamilton conseguiu fazer uma boa qualificação, não tão boa quanto ele esperava, chegando ali no 4º lugar. Já Max Verstappen, nem para a qualificação ele foi. Ele fez meia volta apenas para testar o carro, já que ele sabia que seria punido e cairia para 20º lugar na largada. Entretanto, justamente por conta disso, ele conseguiu ganhar diversas posições na primeira volta. Em contrapartida, Lewis Hamilton não conseguiu. Na verdade, saiu da 4ª posição que ele conseguiu conquistar na qualificação e caiu para o 7º lugar antes mesmo de terminar a primeira volta. E o que uma coisa tem a ver com a outra? O 20º lugar da largada de Verstappen tem a ver com o 7º lugar antes mesmo de terminar a volta para Lewis Hamilton. Tem tudo a ver e como eu já disse, eu vou falar tudo sobre isso até o final desse vídeo. Então é importante que você fique aí e entenda exatamente o que aconteceu. Mas antes eu queria falar para você sobre outra coisa muito importante, que é o outro canal do Hora do Piloto, que é o Minuto do Piloto, um canal com vídeos bem curtos, de no máximo 1 minuto, para você curtir e entender tudo sobre automobilismo de uma forma bem rápida, sobre os assuntos mais quentes no momento. Então não perde essa oportunidade e já segue o canal, eu vou deixar ele aqui em cima nesse card. Mas voltando ao assunto, Lewis Hamilton sabe o quanto poucos pontos podem fazer diferença no final de um campeonato. Ele sabe muito bem disso, até porque nos seus primeiros anos da Fórmula 1 ele já teve de lidar com poucas diferenças de pontos decidindo campeonatos mundiais. Em 2007, inclusive, ele foi o primeiro campeonato da vida dele na Fórmula 1, ele acabou perdendo o campeonato para Kimi Raikkonen justamente por conta de apenas um pontinho, que ele sabe que acabou perdendo por conta de diversas coisas no decorrer do campeonato. Já em 2008 ele acabou dando troco e conseguiu vencer o campeonato, mas também por apenas um ponto. E ele sabe, se a Ferrari de Felipe Massa tivesse feito o trabalho correto em algumas pistas no decorrer daquela temporada de 2008, ele não se sagraria campeão mundial daquele ano. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre como os erros da Ferrari foram muito maiores do que o da McLaren em 2008 e como Lewis Hamilton errou muito mais do que Felipe Massa naquele ano, e comprovando até mesmo através de cálculos matemáticos que aquele ano seria de Felipe Massa se a Ferrari não errasse tanto assim com ele. Se você quiser assistir esse vídeo, é só clicar aqui em cima nesse card. Mas um piloto, quanto mais experiente ele é, mais ele sabe o quanto esses poucos pontos podem fazer diferença no final do campeonato. E por conta disso, ele acaba ficando cada vez mais conservador e entendendo que talvez a melhor opção seja retirar o pé na hora de uma disputa de posições e conseguir se manter na pista do que acabar saindo nessa disputa e perder pontos preciosíssimos para o campeonato. E na verdade foi basicamente isso que Lewis Hamilton fez. Na primeira curva ele conseguiu até mesmo largar muito bem no GP de Sochi, melhor até mesmo do que o ponteiro, que foi ali Lando Norris. Entretanto, apesar de conseguir chegar na primeira curva na 3ª posição, ele resolveu frear bem antes do que os seus concorrentes, caindo de 3º lugar para 7º lugar. É isso mesmo, acabou que ele tirou o pé um pouco antes para tentar evitar algum tipo de acidente que pudesse acontecer naquela primeira volta do GP. Inclusive eu falei mais sobre esse GP em outro vídeo aqui do canal, onde eu contei tudo sobre o GP de Sochi de Fórmula 1. Para você assistir esse vídeo, é só clicar aqui em cima nesse card. Segundo o diretor técnico da Mercedes, Mike Elliott, acabou que Lando Norris realmente
errou a largada e Lewis Hamilton conseguiu tracionar um pouco melhor do que ele nesse primeiro momento do GP de Sochi de Fórmula 1. Não é à toa, inclusive, que Norris perdeu a posição para Carlos Sainz, por exemplo. E por conta disso, ele acabou tendo que seguir ele por muitas voltas naquele GP. E Lewis Hamilton conseguiu acompanhar muito bem o outro piloto compatriota dele, inglês, que estava na primeira colocação no início da corrida e acabou perdendo para o segundo lugar até a primeira curva do GP de Sochi. Acreditamos que o Norris perdeu potência à medida que a velocidade de aproximação do Lewis era alta, muito por conta da largada que ele teve e dessa perda de potência de Norris. Inclusive, todas as fontes que eu utilizei para embasar esse vídeo aqui estão aqui embaixo na descrição. Para você ver todas elas na íntegra, é só acessar o link que está aqui embaixo em fontes, na descrição. Mas Mike Elliott continuou falando mais sobre isso, e ele falou que Lewis Hamilton não tinha muito a perder. Na verdade, ele resolveu tirar o pé na primeira curva, até porque Max Verstappen já estava largando lá de trás, da última fila do grid. Então é mais fácil tomar essa decisão que Lewis Hamilton tomou sabendo que o principal rival dele na luta pelo campeonato mundial está largando lá de trás e ele tem a oportunidade ainda de recuperar diversas posições, mesmo que ele perca algumas na hora da largada. Ele sabia que não compensava jogar a corrida dele inteira nessa primeira curva. Como consequência disso, Lewis precisou se decidir tomar a linha de dentro ou frear e ter a garantia que não se envolveria em um acidente logo na primeira curva. Temos que levar em conta que na mente do Lewis, ele sabia que o principal adversário dele no campeonato, Max Verstappen, estava na parte de trás do grid. Mas como nós sabemos, apesar de toda essa cautela por saber que Verstappen não estaria tão bem assim naquele GP, durante todo o GP de Sochi de uma forma geral, ainda assim Lewis Hamilton estava errado. Claro que Verstappen contou com a sorte, e Lewis Hamilton também de certa forma. Isso porque faltando pouquíssimas voltas para terminar o GP, a chuva caiu, e caiu uma chuva muito grande. Acabou que Lando Norris preferiu continuar na pista com os pneus slicks, que já não conseguiam mais fazer voltas nem um pouco velozes naquelas condições. Lewis Hamilton entrou nos boxes, colocou pneus intermediários e conseguiu ultrapassar Lando Norris, faltando pouquíssimas voltas para o final e dessa vez se sagrando campeão ali, vencedor do GP de Sochi de 2021. Mas outro piloto teve exatamente a mesma ideia de Lewis Hamilton, Max Verstappen, que estava em sétimo lugar com uma dificuldade imensa de ultrapassar o piloto que estava logo à sua frente, Fernando Alonso. Mas ele resolveu também trocar os pneus, colocar pneus de chuva intermediários e teve a oportunidade de ultrapassar todos os pilotos à sua frente, com exceção de Lewis Hamilton e assim chegando em segundo lugar no pódio do GP de Sochi, mesmo largando da última posição. Situação assim incrível para Max Verstappen, mas que nós sabemos que foi realmente uma sorte que ele teve ali no GP. Ele não conseguiria fazer aquilo em outras condições, não tirando o mérito de Verstappen, mas a gente tem que saber mesmo e identificar quando o piloto teve a sorte em um GP especificamente. Acabou que Lando Norris ficou muito triste e Lewis Hamilton também, já que acabou perdendo a oportunidade de aumentar ainda mais a diferença para o seu rival Max Verstappen. Mas eu sei que na verdade quem disse isso foi um dos diretores ali da Mercedes. Ele falou que Hamilton não estava se sentindo pressionado, por isso preferiu tirar o pé na primeira curva. Mas claro que outras pessoas discordam disso e Lewis Hamilton não falou nada sobre esse assunto especificamente. Mas eu queria saber de você, você acha que Lewis Hamilton tirou mesmo o pé naquela primeira curva, decidiu ser um pouco mais conservador por conta do Max Verstappen ter largado lá atrás? Ou você acha que isso é tudo conversa? Além disso, também queria saber quem você pensa que vai se tornar campeão mundial no final desse ano de 2021. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Vai ser Max Verstappen ou Lewis Hamilton? Comenta tudo aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa. Olha, sendo bem sincero e analisando as imagens ali, na hora da largada especificamente, eu acredito que Lewis Hamilton tirou o pé sim antes da hora. Me parece que os outros pilotos do grid que estavam disputando posições contra ele ali, com Lewis Hamilton, pro lado de fora, frearam muito mais dentro do que o piloto inglês. Ele foi muito conservador nessa largada, justamente para não se envolver em nenhum tipo de acidente e, obviamente, acabar arruinando a sua corrida na primeira curva. Mas, obviamente, também que ele talvez faria isso em qualquer outra situação. O Max Verstappen atrás,
ou na frente dele, já que ele precisa garantir pontos importantes para o campeonato. Então eu acredito que mesmo se Verstappen estivesse mais próximo dele, ainda assim ele seria conservador, como o Max Verstappen também foi. A gente viu, por exemplo, que Charles Leclerc largou ali de penúltimo lugar e conseguiu chegar em 12º na primeira volta. Verstappen largou de último lugar e caiu ali na 15ª posição. Largou melhor que Hamilton? Largou, mas é importante lembrar que os carros à frente de Verstappen são muito piores em comparação com a Red Bull quando a gente compara ali com os carros que estavam à frente de Lewis Hamilton, comparando esses carros com a Mercedes. A gente sabe que a diferença entre esses carros que estavam à frente de Lewis Hamilton é bem menor do que a diferença entre os carros da Red Bull e os que estavam à frente de Max Verstappen. Então, obviamente que Verstappen teria um desempenho um pouco melhor do que Lewis Hamilton na hora da largada. Isso já era esperado de uma certa forma. Então, acredito que na verdade ele tirou o pé, mas faria isso em qualquer outra situação para conseguir manter os seus pontos para o campeonato de pilotos. Mas se você gostou desse vídeo, gostou dessa análise de uma certa forma, já se inscreve aqui embaixo para você não perder vídeo novo e ativa o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo de jeito nenhum, porque o YouTube te avisa toda vez que eu postar nessa plataforma aqui. Fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.